Olá, aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz para você que nos acompanha. Participe da campanha que está sendo levada a efeito pela Fundação Espírita André Luiz. Espiritismo precisa de você. SOS. Seja uma semente de luz. Disque 0800 12 18 38 e colabore. Colabore com as obras assistenciais das casas André Luiz e com a programação da TV Mundo Maior. Você pode e deve participar de nosso programa. Desejando, está aí aparecendo o e-mail, você pode enviar a sua pergunta, a sua observação. Enfim, nós podemos interagir aqui através do e-mail em nosso programa. Hoje nós gostaríamos de contar sucintamente para os nossos irmãos como aconteciam as sessões de psicografia, as reuniões de psicografia com Chico Xavier, na Comunhão Espírita Cristã e posteriormente no Grupo Espírita da Prece. Chico Xavier veio para Uberaba em 1959. Ele estava com 49 anos de idade quando transferiu residência para Uberaba e logo começou a trabalhar na sede provisória da Comunhão Espírita Cristã, localizada à rua Professor Eurípides Barçanufo, em Uberaba. As reuniões eram realizadas às segundas, sextas e aos sábados. Mas hoje nós queremos nos deter na tarefa psicográfica de Chico Xavier, na recepção das chamadas cartas consoladoras, das cartas que Chico recebia, endereçada pelos espíritos aos familiares na Terra. Essa psicografia, essa modalidade de trabalho psicográfico acontecia às segundas, às sextas e aos sábados. Inicialmente, Chico Xavier se entregava ao trabalho do receituário mediúnico homeopático. Durante aproximadamente 2 horas, 3 horas, ele ficava numa pequena saleta anexa ao salão da Comunhão Espírita Cristã, depois do Grupo Espírita da Prece, psicografando receitas e orientações. Eram receitas e orientações solicitadas pelos presentes à reunião. Por reunião, nós tínhamos, digamos, em média, o comparecimento de 300, 400, 500 pessoas, às vezes 700 pessoas, às vezes uma multidão maior, e às vezes uma multidão menor. E todos desejavam uma receita, uma orientação, um pedido de orientação. Porque Chico Xavier também era procurado em Uberaba pelos portadores de doenças graves, desenganados pela medicina, muitos com câncer, com problemas cardíacos, com cirurgias delicadas a serem feitas, com problemas obsessivos, depressão, esquizofrenia, alguns com ideia de suicídio, outros com a família completamente desestruturada. E durante algum tempo, Chico Xavier atendia essas pessoas, conversava com essas pessoas, uma
a uma. Formava-se uma extensa fila e ele ficava sentado numa cadeira ou num banco, sempre ali acompanhado por um grupo de amigos, 2 ou 3 pessoas que ali o assessoravam. Ele estava sempre com uma prancheta na mão e algumas folhas de papel, e nesta prancheta ele ia fazendo algumas anotações. As pessoas se aproximavam de Chico, fazendo solicitações as mais diversas. Algumas estavam mesmo com problemas sérios de saúde. Então o Chico dizia: olha, coloque o seu nome ali na mesa, nós vamos ter o trabalho de receituário. Quem sabe o mundo espiritual possa indicar a você algum medicamento. Ou era a própria pessoa que pedia, estava em busca da cura, ou vamos dizer assim, da melhora de seus sintomas, de suas dores. Pessoas que já haviam percorrido diversos médicos, já consultado com diversos especialistas. À época, nós já frequentávamos a comunhão espírita cristã, participando das atividades. Nós estávamos com 17 janeiros de idade e já ali acompanhando toda aquela movimentação muito grande. À porta da comunhão espírita cristã, carros e ônibus procedentes de vários estados do Brasil. A gente ficava ali identificando os carros pela placa, né? O nome das cidades pela placa. Era São Paulo, Rio de Janeiro, era várias cidades de Minas Gerais, várias cidades de Mato Grosso, de Goiás e por aí afora. Essas pessoas davam o nome para as receitas e as receitas iam saindo. Enquanto esse trabalho acontecia, esse trabalho do receituário homeopático, os oradores à mesa iam fazendo palestras a respeito do tema de O Evangelho segundo o Espiritismo e de O Livro dos Espíritos. Mas nós vamos contar o resto no segundo bloco do nosso programa. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta com o nosso programa, falando um pouco de como funcionava a reunião de psicografia com Chico Xavier. Em média, Chico Xavier deveria psicografar, os espíritos escreviam por ele, cerca de 150, 200, às vezes mais receitas por noite, por sessão. Tanto na segunda-feira quanto na sexta. No sábado não havia o trabalho de receituário. O trabalho de receituário acontecia 2 vezes por semana. E segundo Chico, os espíritos que mais colaboravam com ele nesse trabalho de receituário era o Dr. Bezerra de Menezes, o espírito também de André Luiz, e o espírito de São Luís Gonzaga, que desde o início de suas faculdades mediúnicas havia se comprometido com ele nesse trabalho. Não nos esqueçamos de que a Casa Espírita, fundada por Chico em Pedro Leopoldo, que ele frequentou durante muitos anos, levava o nome desse mártir, desse santo da Igreja Católica, Luís Gonzaga.
que é considerado um homem, um espírito muito virtuoso. Quando esse trabalho de receituário terminava, lá pelas 10 horas da noite, 22 horas, um pouco menos, um pouco mais, Chico vinha para a mesa central de reuniões. E ali então ele psicografava de público. O trabalho de receituário era um trabalho feito em recolhimento, numa saleta ao lado. Chico ia para uma saleta ao lado, e à medida que as receitas iam sendo psicografadas e as orientações, porque às vezes não era receita, era orientação, elas iam sendo colocadas numa pequena abertura existente na porta. As pessoas que estavam ali para colaborar pegavam aquelas receitas, iam lá fora, num corredor, num grande corredor, iam chamando pelo nome e entregando aquelas receitas. Mas quando esse trabalho terminava, o Chico vinha para o salão, ele já saía desta saleta, vinha, tomava assento à mesa, se concentrava e não havia ali nenhum espaço, ele já começava a escrever novamente, ele já começava a psicografar. Normalmente ele recebia, primeiramente ele recebia a mensagem do mentor espiritual. Às vezes escrevia Manuel, André Luiz, uma página, às vezes Irmão X, às vezes os poetas, os trovadores, os sonetistas, Cornélio Pires, Maria Dolores, Alta de Souza, Cruz e Souza, Augusto dos Anjos. E em seguida começava esse trabalho sobre o qual nós desejamos falar. Esse trabalho de recepção das mensagens familiares, dessas cartas chamadas cartas de consolo, de consolação. Normalmente, por reunião, ou na segunda, ou e também na sexta-feira, Chico costumava psicografar cerca de 7, 8, 9, 10 cartas, tudo em seguida, sem pausa alguma. Vejamos, o trabalho do receituário começava mais ou menos ali pelas 19 horas, 19h30, se estendia até as 22, 22h30, depois ele vinha para a mesa e normalmente nós tínhamos quase mais 3 horas de psicografia. Aproximadamente 3 horas de psicografia. Ele costumava psicografar até quase meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, não é? Recebendo aquelas mensagens que vinham espontaneamente, elas vinham espontaneamente para os familiares presentes, ou então às vezes vinham através de solicitação. Porquanto muitos familiares presentes, pai, mãe, cônjuge, irmão, amigo, avô, neto, familiares presentes, eles pediam mensagem. Normalmente eram os pais, as mães muito sofridas. As mães e os pais muito sofridos, eles chegavam para o Chico e diziam: Chico, meu filho desencarnou há tantos meses, eu necessito, eu quero saber como ele está, eu queria ver a possibilidade de uma mensagem. E o Chico atento, conversando ali com a pessoa. Então ele mesmo anotava qual era o nome do seu filho, a data da desencarnação, como é que a senhora se chama, e o senhor perguntava ao pai, como é o nome do senhor e tal. Pedia algumas informações básicas. E às vezes naquele diálogo rápido, naquela entrevista rápida, 3, 4, 5 minutos, com algumas famílias ele às vezes ficava mais tempo, porque a mãe chegava num tal desespero, numa situação de sofrimento tamanho, que mal conseguia falar, começava a falar com ele e começava a chorar naquele desespero, custava se recompor emocionalmente, não é? E várias pessoas na fila, outras pessoas esperando. Havia um determinado número para estas mensagens, não é? E o Chico, naquele diálogo
ali já começava a funcionar a mediunidade. Porque ele não apenas anotava algumas informações ali naquela prancheta, de repente o Chico falava assim, quem que é fulano? Ele perguntava, quem que é fulano? O espírito de fulano está aqui. Aí a pessoa se emocionava, é meu avô, é minha tia. Pois é, está aqui. Às vezes falava o apelido. Escuta, tem um senhor aqui dizendo que o nome é tal, mas é conhecido por tal apelido. A pessoa não tinha nem força para responder, já começava a chorar. Não é? Porque naquele momento Chico divisava a paisagem, o cenário espiritual, os bastidores da reunião espiritual, porque nós estávamos ali enxergando apenas o cenário da reunião física, material, que estava sendo realizada na comunhão ou lá no grupo Espírita da Prece, mas a visão de Chico ia além, e ele começava então a enxergar os dois planos ao mesmo tempo. Mas voltaremos em seguida com o nosso terceiro bloco. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, nós estamos aqui com o programa Mediunidade hoje e falando rapidamente sobre esses trabalhos, essas reuniões inesquecíveis com Chico Xavier, que terminavam pela madrugada, tanto na comunhão quanto no grupo Espírita da Prece. Eu sei que o Chico recebia uma média de 7, 8, 9, conforme dissemos, 10 cartas, 11 cartas. Muitas cartas eram extensas. Às vezes 30, 40 páginas, laudas psicografadas. Outras, às vezes, eram alguns bilhetes, eram 10 laudas, um pequeno bilhete, o espírito escrevia, não estava em condições muitas vezes, ele escrevia um pequeno bilhete, 10 laudas, mas existiam cartas extensas, não é? Que eram psicografadas numa velocidade vertiginosa, com Chico em transe. Era uma mensagem atrás da outra, contendo muitas informações. Essas mensagens não apenas consolavam os familiares presentes, mas traziam muitos esclarecimentos para todos nós que estávamos ali, a respeito da vida, trazendo detalhes da vida no mundo espiritual, acerca da vida além da morte. Essas cartas, muitas delas, elas não foram parar em livros, elas não entraram nos livros, porque foram milhares de cartas. E o mais curioso é que em nenhuma delas, nunca ninguém, vamos dizer, recusou. Nenhum dos presentes nunca disse assim, não, isso não é meu filho ou não é meu pai. Não tem nada a ver com o meu irmão, ou esta mensagem não tem nada a ver com o meu avô ou com o meu neto. Todos aceitavam aquelas mensagens por autênticas e com muito carinho. As mães se abraçavam àquelas mensagens, emocionando a todos nós. O próprio Chico ficava emocionado. Às vezes, fazendo a leitura de uma mensagem, ele chorava. Muitas vezes ele tinha que parar. Ele chegava a fazer uma pausa, lendo determinadas mensagens que eram realmente mais comoventes, não é? Os espíritos descrevendo a sua desencarnação, descrevendo a sua chegada lá no mundo espiritual, dando detalhes, nomes, datas
e apelidos, e não raro, no momento de assinar a mensagem, o espírito conseguia reproduzir a sua própria assinatura. Os depoimentos eram ali feitos na hora, ao vivo. Os familiares recebiam aquelas mensagens e diziam: olha a assinatura do meu filho, esta assinatura é de minha mãe, olha, esta assinatura é do meu avô. E todos nós nos emocionávamos muito com esse trabalho. Por exemplo, vocês têm uma ideia da importância desse trabalho? Chico Xavier, até o presente momento, publicou quase 500 obras. São quase 500 obras editadas da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, publicadas por várias editoras no Brasil inteiro. São 498 obras, para sermos aqui mais exatos. Mais de 150 obras encerram, resumem estas cartas, que é uma documentação inédita no mundo. Essa documentação é inédita no mundo, na história da psicografia, porque médiums sempre existiram. Médiums recebendo mensagens, comunicações de instrutores, de benfeitores, de guias espirituais. Temos aí dezenas e dezenas de livros psicografados por outros médiuns, muitos deles até anteriores a Chico Xavier. Muitos médiuns existiram antes de Chico Xavier, trazendo notícias sobre a vida no mundo espiritual, e não apenas no Brasil, em vários outros países, na América, na Europa, em diversos outros países, mas nenhum com essa documentação inédita, com essa tarefa, digamos, sem precedentes na história da mediunidade, porque aqueles espíritos que se comunicavam por Chico Xavier eram e continuam sendo, certamente, espíritos comuns, trazendo a sua palavra, trazendo os seus depoimentos, num desdobramento do que Allan Kardec fez no livro Céu e Inferno, na segunda parte do livro O Céu e Inferno, quando ele inseriu, inicialmente, Kardec, ele fala sobre a visão do céu, do inferno e do purgatório, ali no início, na primeira parte do livro. A teologia católica, ele estuda a questão da teologia católica, estuda a mitologia, o limbo, ele se refere inclusive ao limbo. E na segunda parte, ele insere diversos comunicados dos habitantes comuns da vida espiritual. Comunicados, por exemplo, de espíritos suicidas, de ateus, de mendigos, de espíritos considerados bons, mas de espíritos que eram considerados sem nenhuma luz, sem nenhuma espiritualidade. Esse trabalho ele foi ampliado consideravelmente por esse trabalho também de psicografia de Chico Xavier, que começou, em verdade, em Pedro Leopoldo, porque Chico sempre recepcionou essas mensagens. Mas esse trabalho ele veio se acentuar em Uberaba, a partir da década de 70. Logo após a participação de Chico Xavier nos dois célebres programas Pinga Fogo, levado ao ar pela TV Tupi, Canal 4 São Paulo, não é? Um programa que era conduzido por Almir Guimarães, e houve aqueles, é interessante, aqueles incêndios que ceifaram muitas vidas em São Paulo, do edifício Andraus, do edifício Joelma, não é? Então, quando o Chico apareceu na TV, no Pinga Fogo, essas famílias vieram para Uberaba, atrás de mensagens. E livros foram publicados e que se tornaram muito famosos, e verdadeiros best-sellers. Jovens no Além, Somos Seis, esses espíritos que haviam desencarnado no incêndio do Joelma. Inclusive o Joelma virou um filme, não é? Na época, de muito sucesso. Joelma, 23º andar.
com base numa mensagem de uma jovem de nome Volkmar, que desencarnou neste incêndio. Bom, aqui fica resumidamente como eram estas reuniões de psicografia destas cartas consoladoras com Chico Xavier. Até o próximo programa, se Deus quiser. Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e de resto a toda a programação da TV Mundo Maior. A reencarnação talvez seja o principal pilar da doutrina espírita. Aliás, o principal pilar do espiritismo é o Evangelho. O espiritismo é a revivescência do cristianismo, é o consolador prometido. Mas, sem dúvida, o espiritismo ele é conhecido por ser uma doutrina reencarnacionista. Embora a reencarnação seja um tema muito antigo, não surgiu com o espiritismo. O espiritismo estuda o assunto, estudou o assunto e continua estudando o assunto como nenhuma outra filosofia reencarnacionista ao longo dos séculos. No Espiritismo, nós temos oportunidade de nos aprofundar no conhecimento da reencarnação, no entendimento da reencarnação, sob o prisma da fé raciocinada. De quando a quando surge à baila, vem à baila a questão até controvertida, um tanto controvertida, de Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec. De Chico Xavier ter sido a reencarnação do codificador, dando assim sequência à obra da codificação. Alguns amigos consideram irrelevante, o assunto irrelevante, afirmam que o assunto, afinal, nada acrescenta. Saber se Chico foi ou não a reencarnação de Allan Kardec. Claro, respeitamos todos os pontos de vista, respeitamos todas as opiniões, mas temos uma opinião diferente a respeito do assunto. Nós estamos numa doutrina reencarnacionista. Até o próprio Cristo teve interesse em saber o que os homens falavam sobre ele, o que dizem os homens do Cristo. O que dizem os homens do Cristo? Os apóstolos responderam: Senhor, alguns dizem que és Elias, outros dizem que és João Batista, ou um dos profetas, ou um outro dos profetas. Vejamos que o assunto da reencarnação foi sim cogitado nas páginas do Novo Testamento. Não era um assunto, digamos assim, popular, não era um assunto tratado com muita frequência, mas era um assunto que interessava aos iniciados, mesmo aos iniciados do judaísmo.
quanto passou a interessar aos iniciados do cristianismo. O próprio Cristo, digamos, quis saber. Então nós temos uma opinião diferente. Para nós é relevante. Não é irrelevante, é relevante. Estudarmos a reencarnação e principalmente estudarmos, não é? A questão de Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec, porque entendemos que esse assunto possui uma grande relevância doutrinária. Não se trata de mera curiosidade ou de mera especulação. Em absoluto, para nós, possui um significado doutrinário relevante. Interessa a doutrina. E por que interessa a doutrina? Porque, do nosso ponto de vista, modesto, do nosso ponto de vista, a obra mediúnica de Chico Xavier é um complemento da obra da codificação, é um desdobramento da codificação. O próprio Allan Kardec chegou a escrever de punho próprio. Ele escreveu que a sua volta estava programada para o final do século XIX, ou para os primeiros anos do século XX. Allan Kardec desencarnou em 1869 e Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, portanto, nos primeiros anos do século XX, e logo começou a desempenhar o seu trabalho mediúnico, a cumprir com seu mandato mediúnico. Porque, queiramos ou não, a obra mediúnica de Chico Xavier é uma obra sui generis, uma obra singular. É uma obra que, exceto a codificação, é uma obra sem precedentes. Sem precedentes no campo da literatura mediúnica no mundo todo. Chico Xavier começou a psicografar com 17 anos de idade, médium desde os 5 anos de idade, praticamente nasceu médium. E as suas obras mediúnicas, sem dúvida, principalmente com destaque para as obras de Emmanuel e de André Luiz. Podemos também aí acrescentar as obras de Humberto de Campos. Essas obras enriqueceram, como enriquece sobremaneira a codificação, dão sequência à codificação, de modo que o Espiritismo deixou de ser uma doutrina do século XIX para ser uma doutrina do século XX e do século XXI. Ela se projetou para o século XXI, como há de se projetar para os séculos vindouros. Com base nesta exposição, nesta nossa convicção doutrinária, fruto de reflexões, de análises e de muitos estudos, de acompanhamento da obra de Chico Xavier há praticamente 50 anos. Nós tivemos oportunidade, eu e a Márcia, minha esposa, de convivência estreita, de conviver com Chico Xavier. Nos encontrávamos 2, 3 vezes por semana. Tivemos oportunidade de conviver com Chico Xavier por mais de 25 anos. E nós percebíamos em Chico muito mais que um médium, psicógrafo.
cumprindo com a sua tarefa no campo da psicografia, como tantos aí cumprem a sua tarefa no campo da psicografia, no campo da psicofonia, no campo da cura, no campo da clarividência, etc. Chico tinha uma preocupação única com a doutrina. A preocupação dele com a doutrina era, por assim dizer, a preocupação de um comandante em chefe. Ele se preocupava com os rumos da doutrina, ele se preocupava com a divulgação, ele se preocupava com os companheiros, ele se preocupava com a fidelidade doutrinária, ele se preocupava com os livros, ele se preocupava com os espíritas e com não os espíritas, ele se preocupava com Cristo dentro do espiritismo, ele se preocupava com o espiritismo, o Consolador, ele acompanhava tudo de perto, ele sabia de tudo, acompanhava tudo, lia praticamente todos os jornais espíritas, todas as revistas, todos os periódicos, sabia do que se passava em todos os lugares. Ele se preocupava com as casas espíritas que porventura estivessem enfrentando qualquer dificuldade, com as casas espíritas que estavam sendo fundadas, incentivava a fundação de grupos espíritas e ele incentivava essa fundação desses grupos quando ele era procurado em Pedro Leopoldo, ou procurado em Uberaba por companheiros que estavam interessados em construir uma obra espírita, erguer um centro espírita. A atitude dele era, sem dúvida, a atitude de um comandante em chefe. Voltaremos logo em seguida. Olá, estamos aqui hoje falando sobre a reencarnação, que é um dos pilares, talvez o principal pilar da doutrina espírita, porque da reencarnação deriva a lei de causa e efeito, a questão do destino, a questão da evolução, etc, etc. E estamos aqui falando sobre a reencarnação de Chico Xavier. Chico Xavier, reencarnação de Allan Kardec. Uma vez mais, queremos colocar aqui, com todo respeito, aqueles que pensam de modo diferente, desde que também com respeito. Porque muitos não concordam com a tese de maneira desrespeitosa. Há pouco tempo lemos a opinião de alguém dizendo que Chico ter sido Allan Kardec reencarnado era ridículo. Vejamos bem, era ridículo. O que será que esse nosso irmão quis dizer com isso? Ridículo. Chico ter sido a reencarnação de Allan Kardec. Será que a vida moral de Chico Xavier não esteve à altura da vida moral de Allan Kardec? Será que a vida intelectual de Chico Xavier, que conversava a respeito de qualquer assunto com qualquer um, não esteve à altura da vida intelectual de Allan Kardec? Será que a obra mediúnica de Chico Xavier não está à altura da obra da codificação? Não concordamos com nenhuma dessas alegações. E nós gostaríamos de dizer, em nosso programa de hoje, que nós tivemos oportunidade de escrever sem pretensão alguma, no ano de 2005, 5 anos após a desencarnação de Chico Xavier, este pequeno livro, Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec, com a colaboração de vários amigos, deixando aqui o nosso testemunho histórico. Não se trata de uma hipótese, não se trata de, vamos dizer assim, de uma opinião não fundamentada. Nós temos estudado o assunto com muitos outros companheiros
que o assunto estudam com seriedade. Aqui temos este outro livro, também editado pela LEP de Uberaba, livro organizado pelo confrade Fernando Peron. Allan Kardec, Chico Xavier, Identidade e Missão. Aliás, várias obras neste sentido têm sido publicadas. Obras da lavra de Marlene, doutora Marlene Severino Nobre, doutor Weimar, que já foi presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Temos aqui também uma obra interessantíssima de Fernando de Toledo, uma obra que ele escreveu a respeito. Fernando de Toledo, psicanalista, pedagogo e professor, um homem ultra preparado que estudou a reencarnação de Chico Xavier. Chico Xavier tendo sido a reencarnação de Allan Kardec. Vejamos bem, ele psicanalista, pedagogo e professor. Os amigos, no entanto, nos pedem: Bacélio, você quase não fala, mas você, certa vez, teve um desdobramento. Você teve uma revelação pessoal através de um desdobramento, de que Chico era Allan Kardec. De fato, tivemos. E aqui nós vamos contar como foi. Há muitos anos atrás, Chico Xavier ainda trabalhava na Comunhão Espírita Cristã. Nós tínhamos saído de uma das reuniões da Comunhão Espírita Cristã, fomos para casa e tivemos um desdobramento. Fomos para casa, altas horas da noite, quase madrugada, tivemos um desdobramento. Nos vimos fora do corpo, com clareza, com lucidez, voltando para a reunião, lá na Comunhão Espírita Cristã, num ambiente espiritual, para a reunião que continuava no ambiente espiritual da SEC, da Comunhão Espírita Cristã. Vejamos bem, a reunião aqui, na dimensão física, havia se encerrado, mas a reunião no ambiente espiritual tinha continuado. E nós voltamos para a Comunhão Espírita Cristã. Muita gente, o ambiente era bem maior, bem mais amplo, tinha muita gente, e de repente Chico Xavier, saindo lá da ponta da mesa, onde ele se colocava habitualmente para psicografar, ele caminhou na nossa direção. Ele caminhou na minha direção, eu de pé, no salão da Comunhão Espírita Cristã, ele se aproximou e eu fiz uma pergunta a ele: Chico, quem é você? Me recordo com a maior clareza: Chico, quem é você? Ele não me respondeu nada, mas naquele momento começou um fenômeno de transfiguração. À minha frente, ele começou a se transfigurar. Só o rosto, apenas o rosto. O seu rosto, a sua face, era como se fosse assim as páginas de um livro. Foram passando, abrindo. Aquelas folhas, aquelas camadas de, vamos dizer assim, de pele, não é? Aquelas camadas foram se abrindo sucessivamente e eu percebi que eu estava diante de um fenômeno de transfiguração. E o rosto de Allan Kardec, a face de Allan Kardec se plasmou sobre a face de Chico Xavier. É um testemunho pessoal.
numa situação de desdobramento. Não foi um sonho comum. De fato, foi um desdobramento, porque nós voltamos ao ambiente da comunhão espírita cristã, onde a reunião que tinha se encerrado aqui, no plano físico, estava tendo continuidade, estava tendo sequência. Eu me aproximei dele e só fiz uma pergunta. Estávamos assim a 1 metro de distância. Chico, quem é você? E o fenômeno de transfiguração aconteceu. E o rosto de Allan Kardec se plasmou claro. Então, naquele momento, eu tive esta certeza que me foi transmitida, nos foi transmitida mediunicamente. Claro, para aqueles que não acreditam, é questionável. Qualquer informação mediúnica é questionável. Para aqueles que não creem, como escreveu Paulo aos Coríntios, a profecia é para os que creem e não para os que descreem. Então, naquele momento, eu tive a certeza. Posteriormente, eu teria muitas outras comprovações, muitas outras provas, muitos outros testemunhos, conversando com amigos que privaram da convivência com Chico Xavier. Interessante, porque esses todos que não concordam com a tese, eles não privaram com Chico Xavier. E eu vou dizer a vocês aqui, vocês nos perdoem, vou citar aqui o nome de um deles. Um deles, o nosso confrade, lá de Niterói, Raul Teixeira, certa vez lemos o que Raul disse. Chico me disse que não foi Kardec. E nós aqui discordamos. E discordamos tacitamente. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu sou de Uberaba, nasci aqui em 1952, estou com 67 anos de idade, conheci o trabalho de Chico Xavier de perto durante quase 30 anos, mais de 25 anos, e acompanho o trabalho de Chico, sou espírita há 50 anos. Eu só vi Raul Teixeira em Uberaba uma única vez na qual ele sequer conversou, chegou a conversar com Chico Xavier. Então, eu digo a vocês, quase todos esses que discordam da tese, eles não privaram com Chico Xavier, não frequentavam Uberaba, não eram próximos de Chico Xavier, e cá no fundo, eu digo a vocês, muitos deles têm um certo ressentimento de não terem tido a oportunidade de privar com Chico Xavier ou de se aproximarem mais de Chico Xavier. Não se aproximaram porque não quiseram, porque Chico Xavier sempre esteve em Uberaba com as portas do centro abertas para quem desejasse visitá-lo. Muita paz, até o nosso próximo encontro.